Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos, começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Alexandre Caldini vai estar junto com a gente. Um novo livro do Alexandre Caldini. Caldini, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sensibilidade, Alexandre Caldini. Alô, queridíssimo amigo Damião, é um prazer estar com você. Ouvir sua voz é uma delícia, porque é a voz do rádio, né? A voz que a gente ouve no rádio, daí quando você vê o Damião falando, é muito curioso, muito gostoso. Muito prazer, Damião. Você sabe que você é muito caro ao meu coração. Agradeço a você, aos amigos da TV e da rádio, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Conta pra gente, vamos começar com esse primeiro passo ali. Quantos livros já publicados? Vamos contar um pouco dessa trajetória literária do Alexandre Caldini. Conta pra gente. Olha, tem um livro não espírita, um livro de negócios, mas entre os livros espíritas tem Espiritismo, que foi o primeiro livrinho que eu lancei lá longe, já 2000 e pouquinho, pela revista super interessante da Editora Abril. Depois esse livro foi reimpresso, depois lancei A Morte na Visão do Espiritismo, depois da Morte na Visão do Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, e agora esse mais novo aí, A Essência do Espiritismo. Então são quatro livros, 4 mais uma repressão, 4 livros. Um deles, A Morte, para minha felicidade inclusive, já está impresso também em Portugal, está à disposição também lá na Europa, em língua portuguesa original de Portugal. Vamos falar da Essência, né, que é esse novo livro, o mais recente livro do Caldini. Por que do livro, aqui ele veio e o que ele contém? Conta pra gente, Alexandre Caldini. Olha, Damião, quando eu comecei, é engraçado, né? Não sei se é assim para todo escritor, mas para mim, eu começo a escrever um livro e ele vai mudando. Ao longo da escrita, ele vai tomando rumos diferentes, inesperados. Foi isso que aconteceu também no Essência na Visão do Espiritismo, que é esse dito cujo aqui, né? O que aconteceu? Eu comecei escrevendo um livro para, sobretudo, quem está começando no Espiritismo, quem tem curiosidade sobre o Espiritismo. Então, mais da metade do livro, Damião, amigas, amigos, eu falo questões do Espiritismo. O que é obsessão, o que é mediunidade, como é que funciona a mediunidade, o que é psicografia, o que é psicofonia, o que é água fluidificada, o que acontece dentro do centro espírita, né? As dúvidas que todo mundo tem, né? Falo bastante, claro, de Kardec, quem foi Kardec, como é que ele começou no Espiritismo, o que ele escreveu e tal. E aí, conforme foi andando o livro, ele foi caminhando também para um outro lado. Eu fui sentindo a necessidade, Damião, de trazer questões muito atuais, questões de hoje em dia, do dia a dia, aquelas que nos afligem a nós todos, né? As questões pelas quais as pessoas procuram o centro espírita. É comum a pessoa ir ao centro espírita porque alguém da família morreu, está muito angustiado, ou porque alguém está muito doente, por algum trauma, alguma dor, né? Mas também a gente vai por questões muito reais do dia a dia aqui. A gente anda muito angustiado com uma série de coisas, né? Aí eu trago essas questões também. A segunda parte do livro é bastante sobre questões super contemporâneas do momento atual e como é que, na minha opinião, o Espiritismo as compreende. Sempre, 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 Damião, com o olhar de Allan Kardec, né? Eu baseio tudo em Kardec. Eu não uso praticamente nada da literatura espírita brasileira, né? Os romances dos psicógrafos, dos médiuns brasileiros, eu não uso nada. Eu uso Kardec o tempo todo. Então, nessa segunda parte, eu entro em temas, alguns deles bastante polêmicos, mas que eu achei que era necessário entrar. Homossexualidade, transexualidade, distribuição de renda, armamentismo, racismo, o que mais? Vegetarianismo, a destruição da natureza, uma série de questões que estão no nosso dia a dia, que conversam com a gente, que para muita gente, se não para todos nós, nos angustia, e aí tentando trazer um pouco de serenidade, de explicação, sempre mais uma vez, baseado nos livros de Allan Kardec. Você afirma no livro, né, A Essência do Espiritismo, que o Espiritismo não é religião. E muita gente tem dúvida com relação a isso. E se o Espiritismo é uma filosofia, como no Brasil, como é que ele virou religião, então, Caldini? Eu fiz questão de falar sobre o Espiritismo como religião. Por quê? Porque assim ele é visto no Brasil, né? Eu comentava, antes de cair, se qualquer um de nós perguntar na rua, perguntar no ônibus, no metrô, no trem, o que é Espiritismo para uma pessoa na rua, a resposta imediata que virá é uma religião.
E é fácil compreender que assim seja, porque um negócio que fala de Deus, de Jesus, fala bastante de Jesus, que tem oração, que fala de vida após a morte, que fala de espíritos, fala do perdão, da caridade, é muito fácil entender isso como uma religião. Mas um tal de Allan Kardec, o fundador, organizador do Espiritismo, ele não fala isso. Quer ver? Eu vou até ler 3 trechinhos curtinhos, bem no comecinho do meu livro eu falo isso. Está no livro que é Espiritismo de Kardec. Palavras de Kardec, hein? Nós, os espíritas, não somos ateus, ou seja, cremos que existe Deus, né? Mas isso não implica, de nenhum modo, que sejamos religiosos. No livro Viagem Espírita, de 1862, também de Kardec, um livrinho ótimo, fininho, recomendo que leiam. Ele fala o seguinte: o Espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa, é uma doutrina moral. E Kardec segue. É preciso não esquecer que o Espiritismo se dirige a todos os cultos, ou seja, todas as religiões. Portanto, não deve adotar as formalidades de nenhum em particular. O Espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem se encontrar e dar-se as mãos. E ele finaliza dizendo o seguinte: é missão do Espiritismo abolir o antagonismo religioso. Então você veja, Damião, amigas e amigos, como Kardec é bastante explícito para dizer que o Espiritismo não é religião. E por que isso é importante? Porque a gente pode e deve acolher num centro espírita pessoas de quaisquer religiões. Eu conheço judeus espíritas, né? Mas pode ter ateu espírita, pode ter, tem muito católico espírita, pode ter presbiteriano espírita, budista espírita, ateu espírita, acho que pode ter também agnóstico, né? Muçulmano, não importa. Você pode ter a sua religião e ainda assim curtir todo esse ensinamento, na minha opinião, maravilhoso, cheio de lógica, que a filosofia espírita traz. Por isso que eu fiz questão de deixar claro que o espiritismo não é uma religião. Outra razão, Damião, é para que a gente pare com essas coisas que a gente foi incorporando no espiritismo brasileiro, esses misticismos religiosos, que não fazem nenhum sentido, não estão em Kardec, né? O espiritismo não é punitivo, não tem um Deus que pune, recompensa, você está pagando nessa encarnação que você fez na outra. Não, é muito mais suave que isso, né? É um aprendizado a reencarnação. Não é um pagamento, não é uma punição, que Deus seria esse que pune as pessoas, né? E aí vai para uma série de coisas. Por exemplo, o espiritismo aqui no Brasil entende o suicídio, o aborto e a eutanásia de uma forma, na minha opinião, muito punitiva. Não faz nenhum sentido no espiritismo de Kardec, né? Um espiritismo mais sereno. E, na minha opinião, não faz nem sentido se a gente pensar num Deus que é a sabedoria máxima, né? Não seria um Deus passional que fica punindo suas pessoas. Por isso, a importância de deixar claro que o espiritismo é uma filosofia do bem e não uma religião. Aliás, só mais uma coisinha, rapidinho. Se você for no cemitério Père Lachaise, em Paris, onde está o túmulo de Allan Kardec, é muito interessante. Primeiro que é um túmulo bonito, cheio de flor, tem uns bilhetinhos lá pedindo para São Kardec alguma coisa. Olha que loucura, né? Mas quando você olha lá, você vê o busto de Kardec, está ali a figura de Kardec, né? Logo abaixo está escrito assim: fundador da filosofia espírita. Filosofia. Não está escrito fundador da religião espírita. E quem é que pôs o busto dele lá e mandou escrever isso? A esposa de Kardec, a viúva, né? E seus amigos, que conheciam, sabiam como ele pensava. Então, para mim, seguramente, Kardec definiu o espiritismo como uma filosofia, eu acho uma filosofia do bem viver e não uma religião. E Alexandre Caldini, né? Eu queria que você falasse um pouco do censo, né? Desse censo que está dizendo ali que diminuiu o número de espíritas. Diz também que está aumentando o número dos sem religião. Qual é a tua reflexão quando a gente vê esses dados do censo, Caldini? Então, Damião, a gente podia entrar em desespero, falar, está diminuindo o número de espíritas, nossa, está aumentando esses caras que são sem religião, né? Para mim isso não tem nenhuma importância e nem é tão surpreendente assim. A explicação que eu ouvi de alguns amigos, que eu em parte concordo, é o seguinte: nos últimos anos no Brasil, ainda bem, com as políticas afirmativas das minorias, está ficando menos vergonhoso, entre aspas, você se declarar candomblessista ou umbandista, né? As religiões de matriz africana no Brasil estão mais aceitas, né? Está mais bacana você falar, eu sou do candomblé, está mais bacana você falar, eu sou da Umbanda. No passado recente, não era assim. Por conta do preconceito que a gente tem com relação a essas religiões de matriz africana, por não compreendê-las, as pessoas preferiam se declarar, eu sou espírita, quando na verdade era no candomblé ou da Umbanda, que é muito parecido com o espiritismo, né? Pode-se dizer até que é um tipo de espiritismo. Hoje em dia, não.
Ainda bem, essas pessoas estão mais tranquilas para poder falar, eu sou do Candomblé, eu sou da Umbanda. Então, gente que se declarava espírita passou a se declarar do Candomblé e da Umbanda. Tanto que essas duas religiões crescem no último censo, né? Isso explica, talvez seja uma explicação do porquê dessa queda de adeptos do espiritismo. Com relação ao... Mas também tem outra coisa que tem que pensar, né? A população cresceu, então percentualmente o espiritismo decresceu, mas a população cresceu. Precisa ver o número absoluto se não manteve. Acho que não manteve, acho que caiu um pouquinho mesmo, mas precisa ver isso também. Agora, a outra questão é o crescimento que você fala aí dos não religiosos, né? Eu não acho que a gente tem que ter problema nenhum com relação a isso. Primeiro, assim, ser religioso não garante nada, né? Você conhece seguramente gente muito religiosa e absurdamente picareta, né? Maledicente, fala mal do outro, deseja o mal, olha tudo com olhares terríveis, é invejosa, é competitiva, pode ser até violenta, e são religiosos, né? Se não me engano, Hitler era bem religioso. E Hitler é só um exemplo, mas tem vários religiosos que não são essas coisas. E também tem gente que é ateu, agnóstico, ou seja, não crê em Deus ou não segue religião alguma. E é maravilhoso, são pessoas às vezes muito boas, caridosas, inteligentíssimas, que desejam e praticam o bem. Então, ser ou não ser religioso não garante nada, né? E eu acho, Damião, amigas e amigos, que o que está acontecendo, eu falo não achando só que é um achismo meu. Tem uma pesquisa do Pew Research Center, que é um instituto de pesquisa norte-americano, é pesquisa recente, é de final de 2023, dezembro de 23, que mostra também nos Estados Unidos um crescimento enorme dos não religiosos. Mas olha que interessante, lá fala que essas pessoas se identificam como não religiosos, porém espiritualizados. Não religioso, mas espiritualizado. O que quer dizer isso? É a pessoa que fala assim, não, eu não tenho nenhuma religião. Essa religião eu não gosto, essa aqui também não, aquela ali também não, essa também não. Nenhuma me serve. Todas elas eu acho que tem problema. Mas eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito no bem, na prática do amor, da caridade, em viver em harmonia, em serenidade, em trabalhar para a melhora da sociedade, uma melhor distribuição de renda, para que ninguém mais passe fome, que a miséria acabe, para que as guerras acabem, para que não se invista mais no belicismo, né, nas guerras. Essa pessoa é espiritualizada e não tem nenhuma religião. Então, eu acho, Damião, tentando fechar essa pergunta sua, o que está acontecendo agora, as pessoas mais inteligentes, né, nesses 2000 anos, desde Cristo até agora, as pessoas mais preparadas, mais inteligentes, mais estudiosas, já não aceitam qualquer pataquada, já não aceitam qualquer besteira que a religião venha falar, e o espiritismo também, como, tá bom, eu acho isso meio estranho, mas como é a fala de Deus, eu vou aceitar. Não, hoje elas questionam tudo. O Espiritismo sempre, Kardec pediu que nós questionássemos tudo. Então, acho que é um momento muito bom para o Espiritismo, porque o Espiritismo original, genuíno, o Espiritismo filosófico de Allan Kardec, não tem nada estranho. É tudo muito cristalino e lógico. E para essas pessoas que buscam algo que tenha lógica, que seja sereno, que não tenha crendices, não tenha bobagem, não tenha, como é que fala, essas coisas de acreditar em talismã, em magia, em bobagem, o Espiritismo pode ser uma saída. Então, para mim, não assusta. Acho que estamos entrando numa nova era das religiões, ou da espiritualização, melhor dizendo, onde a serenidade, a sabedoria, a paz, o amor, tudo isso passando pelo cérebro vai fazer sentido. Alexandre Caldini conversando com a gente sobre a essência do Espiritismo, seu mais recente livro. Caldini, conta pra gente, né? Você coloca em dúvida aí a existência das chamadas colônias espirituais como nosso lar, né? Por exemplo, né? Então, Chico Xavier estava errado para você? Como é que é isso, Caldini? Damião, esse é um dos 47 mil pontos no livro que dá uma pegada, assim, né? Tem muita gente que se arrepia quando eu falo isso. Veja, eu não tenho certeza absoluta de nada, ninguém tem. Né? Nenhum de nós tem, nem os médiuns têm, nem os espíritos têm. A gente fala do que a gente acha que faz sentido depois de estudar alguma coisa. E tem muita gente que fala o que acha sem estudar nada. Né? Meu ponto aí é o seguinte, primeiro, deixa eu deixar claro, eu respeito muitíssimo o Chico Xavier. Admiro demais o Chico. E tenho certeza que o espiritismo só é o que é hoje em dia graças a essa pessoa chamada Francisco Cândido Xavier. Fez um tremendo trabalho pelo espiritismo. O espiritismo parece que foi multiplicado por 8 nos anos que ele esteve indo à televisão. Ele ia no famoso Pinga Fogo, né? Ia nas revistas Realidade, Manchete, daquela época. Tal. Isso ajudou muito o espiritismo a ser disseminado no Brasil e a parar o preconceito com relação aos espíritos, que também havia. No começo do século XX tinha muito preconceito. Então, respeito Chico. Isso não quer dizer
que eu aceite tudo que veio pela psicografia do Chico Xavier ou de qualquer outro médium como uma coisa perfeita, ótima, que tem que ser acreditada sem pensar, né? Porque se não for assim, é um desrespeito à pessoa. Não. A gente tem, e Kardec fala isso claramente, é obrigação de todo espírita ler qualquer livro psicografado e falar isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. Ele diz que é obrigação nossa, né? Meu ponto, eu acho muito estranho essas colônias espirituais descritas não só no Chico. Na verdade, as colônias é de antes do espiritismo. Já tinha lá atrás, já tinha gente que já falava disso. Não foi uma invenção do Chico Xavier, né? Elas existem ou não? Eu não sei. E acho que ninguém sabe, né? Ah, mas André Luiz veio e disse. Bom, quem é André Luiz? Ah, é um espírito. Sim. Qual é a qualidade intelectual, qual é a qualidade de conhecimento desse espírito? Pensemos o seguinte, Damião. Eu moro em São Paulo, você está em Guarulhos, né? Digamos que a gente pergunte para alguém aqui em São Paulo, para duas pessoas, o que você acha de São Paulo, hein? Uma pessoa vai falar, isso aqui é uma maravilha, isso é maravilhoso, é uma cidade pujante, progresso, muito trabalho, as pessoas aqui são excelentes, estão sempre buscando melhorar de vida, você tem restaurantes maravilhosos, aqui se come a melhor pizza do mundo, tem sushi, tem uns parques deliciosos, olha, é uma cidade ótima, teatro, cinema, cultura, aqui você tem balé, mil coisas maravilhosas. Essa é a visão de uma pessoa, de um espírito, né, encarnado. E você pode perguntar para outra pessoa que fala, isso aqui é um horror, detesto São Paulo. São Paulo é poluição, é trânsito, é perigoso, aqui tem muito assalto. Olha, São Paulo é horrível. Se eu pudesse, estava fora desse... Isso aqui é um inferno na Terra. Veja que interessante, duas pessoas, né, vivendo o mesmo lugar, mesmo momento, com visões absolutamente distintas. Essas duas pessoas são dois espíritos. Se perguntar para um, fala assim, perguntar para o outro, fala assado. Quem diz que aquele espírito, nesse caso André Luiz, mas não vamos nem ficar no André Luiz, qualquer espírito que dê qualquer comunicação mediúnica, será que não tem o viés dele ou dela, o olhar que aquela pessoa tem daquela situação? Então eu acho estranho que o espírito tome sopa, por exemplo, como toma em nosso lar. Acho estranho que tenha aquelas muralhas altíssimas com guardas armados para rechaçar os coitados, os espíritos sofredores que precisam de apoio, carinho, caridade, que não podem entrar em nosso lar, né? Acho estranho aquela burocracia, tem... sei lá, acho quase 80 ministérios lá, né? Então tem muita coisa ali que eu acho complicada. Por isso que eu prefiro não especular a respeito da espiritualidade, para onde nós vamos quando morremos. Não importa, não importa nada. Importa muito mais, nós, na minha opinião, e eu defendo isso no livro, nós lidarmos com o aqui e agora. Nós estamos encarnados, Damião, amigas e amigos, para fazer deste lugar uma sociedade melhor. E a Terra só será o tal do planeta de regeneração, um planeta melhor do que hoje em dia, melhor do que o planeta de expiação, quando nós quisermos fazer desse lugar isso, né? Então é muito fazendo o que nós estamos fazendo agora, falando, por exemplo, acabou de não passar a tal da PEC da blindagem, né? Ah, isso é política. Não, isso é sociedade, é não deixar um eventual bandido, um eventual criminoso se livrar, né? Então, melhorando a sociedade, como nós estamos melhorando sempre, desde antes de Cristo até agora, a sociedade vem melhorando dia após dia. Tem um livro até que eu estava lendo esses dias aqui, A Humanidade, olha, esse aqui, ó. Ele fala exatamente isso, fala o quanto nós estamos melhorando ao longo do tempo. Isso não é um livro espírita, né? Ele dá dados e fatos da melhora da humanidade. Então, tudo que eu advogo é assim, vamos parar de sonhar com o nosso lar, com cidades espirituais, para onde eu vou encontrar vovô, vou encontrar vovó, não importa. Cuidemos daqui agora, cuidemos do nosso lar aqui, que é a sua casa, a sua família, o seu prédio, é a sua relação com o síndico, com o porteiro do prédio, com o feirante, com o policial, né? Vamos melhorar o que está aqui agora? Isso é tão importante, isso é absolutamente espiritismo. É para isso que nós estamos encarnados, para viver na Terra e melhorar a sociedade aqui e agora. Essa é a base, né, Caldini? A gente tem que estar se preocupando e estar atento e fazendo o nosso melhor, colocando em prática agora. Essa é a base. Ficar pensando no futuro que vai ser, aí realmente você perde oportunidades. Agora, outro conceito, tá lá? Damião, Oi, pode? desculpe, só aproveitando que você falou, perfeito, é isso mesmo, é agora. E eu acho que a gente, espírita, Damião, fica muito preocupado na tal da reforma íntima. Ai, como é que eu me melhoro? Deixa eu rezar bastante, deixa eu agradecer a Deus, pedir, não sei o que. Tá bom, melhora a si mesmo, é muito importante. É o tal do conhece a ti mesmo, mas além de melhorar a mim mesmo, deixa eu ajudar a melhorar a sociedade, que é o que você está falando, né? Agir no entorno, nas pessoas, carinho, gentileza, acolhimento, né? Então não é só a melhora da gente, é a melhora da sociedade, como você bem disse. E um outro tema, né, tá lá na essência do espiritismo, né, que a gente tem muito dentro da doutrina espírita, que o brasileiro e a caridade dentro da doutrina espírita. E isso também você questiona dessa caridade, como assim? Fala pra gente. Pois é, outro tema, né? Você vê como tem vários temas ardidinhos nesse livro, mas é importante
O leitor pode concordar ou discordar do que eu estou falando, não tem nenhum problema, claro. Até porque, de novo, eu não tenho certeza que eu estou falando a melhor coisa do universo ali. Mas é importante a gente questionar, para que nós pensemos, usemos o raciocínio, né? Aliás, só parênteses, no final do livro, a última frase do livro, eu uso uma frase de Kardec, ele fala o seguinte: Deus nos deu a inteligência para que a usemos. De outro modo, não a teria dado. Olha que interessante, né? Então, você tem inteligência para usar, cara. Não aceita qualquer coisa. Pensa. Faz sentido? Ótimo. Não faz sentido? Rechaça. Mas a caridade. A gente fala muito no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, né? O Espírita adora essa frase. E ela é boa mesmo, né? Mas o que é caridade, Damião? O que é caridade, minha amiga, meu amigo? Ah, eu sei o que é caridade. Caridade é o que eu faço no Centro Espírita. É entregar a cesta básica, é preparar um enxoval para gestante carente, é entregar sopa na praça, é levar um cobertor para quem está morando na rua, no frio. E aí eu pergunto, isso é caridade, sim ou não? É claro que é caridade. Lógico que é. Então vamos mudar a pergunta. Será que essa é a melhor caridade que pode haver? Na minha opinião, não. Na minha opinião, essa é uma caridade importante, necessária, meritório fazer essa caridade, mas ela também é, amigas e amigos, insuficiente. O que eu quero dizer com isso? Você deu uma cesta básica hoje. Daqui a uma semana, um mês, ele vai estar precisando de outra. Você deu sopa hoje à noite. Daqui a 6 horas, a pessoa vai estar com fome de novo, né? Então, a caridade, no meu entendimento, a gente podia trocar, não precisa trocar, mas pense a palavra caridade como amor. Fora do amor não há salvação. O que quer dizer o amor? O amor é muito mais amplo que dar uma coisa, né? Dar uma esmola, dar um prato de comida. Isso tudo bem de não você fazer, não tem nenhum problema, mas a gente não pode se sentir satisfeito com isso. Eu acho que nós espíritas falamos, não, eu sou muito bom, eu sou muito boa, porque eu ajudo no centro uma vez por semana, eu vou lá e faço o sopão. Olha que caridosa que sou eu, olha que caridoso que sou eu. Isso não é suficiente. Você está agindo na sociedade, mais uma vez. A caridade que importa é nós melhorarmos a sociedade. Damião, amigas, não faz nenhum sentido. Em pleno século XXI, em 2025, tem gente passando fome. O Brasil saiu do mapa da fome, ainda bem. Voltou a sair, né? Mas ainda tem gente passando fome aqui e no mundo todo, né? Não faz nenhum sentido, em 2025, as pessoas estarem dormindo na rua. Era para todos nós termos um mínimo de dignidade, né? No Brasil, amigas e amigos, tem fila para comprar jatinho, não tem jato suficiente para todos os bilionários do Brasil. Olha que loucura. E, ao mesmo tempo, tem gente, você viu, durante a pandemia, correndo atrás de caminhão de osso para fazer sopa para alimentar seus filhos. Percebe a loucura que isso é? Não faz nenhum sentido. No livro eu comento, também, eu peguei a riqueza da pessoa mais rica do Brasil e dividi essa riqueza pelo gasto médio de uma pessoa brasileira para viver um ano, de 2024. Se essa pessoa, esse senhor, que é o mais rico do Brasil, pegasse toda a sua fortuna e fosse capaz de transmitir para si mesmo, para as próximas encarnações, sabe por quanto tempo ele teria dinheiro? Não precisaria fazer mais nada, podia viver só com o dinheiro que ele tem? Quase 4 milhões de anos. 4 milhões de anos. O ser humano, o hominídeo está na Terra, se não me engano, há 200 mil anos. Esse cara teria dinheiro para 4 milhões de anos. Então, alguma coisa está muito errada. Ninguém precisa ter uma riqueza que dure 4 milhões de anos, né? Então, é esse meu ponto ali. A caridade é muito boa, muito necessária, mas o que eu tento pedir a nós espíritas é que pensemos o que de fato é caridade, e que nós não fiquemos satisfeitos com essa caridade que é necessária, mas é paliativa, resolve só naquele momento e depois tudo fica ruim como estava antes. Nós precisamos pensar também na caridade, que é modificar a sociedade para que ninguém mais tenha que passar como é que fala? Que seja agredido por precisar da caridade do outro. Jesus fala, né, o pobre que precisa das migalhas que caem da mesa do rico. Não faz sentido, né? Cada um deveria ter o mínimo para viver com dignidade. Kardec, né? Está lá em Kardec. Não acrediteis em todos os espíritos. E você, no livro A Essência do Espiritismo, diz que devemos tomar cuidado ou até mesmo desconfiar das mensagens mediúnicas e dos livros psicografados. Fala ainda que, de certo modo, contra as chamadas cartas psicografadas, quando o espírito vem dar notícias e acalmar os parentes, consolar ali os parentes que ficaram entristecidos com a sua passagem. Por que isso seria desaconselhável? E eu já entro ali, né, lembrando de Kardec, não acrediteis em todos os espíritos, Caldini. Exatamente. Estamos só com pontos polêmicos, né? Mas é bom para a gente pensar mais uma vez. Veja,
frequentemente alguém me escreve nas redes sociais falando assim, ô Alexandre Caldini, você conhece algum centro espírita em São Paulo, no Rio, no Mato Grosso, no Pará, onde seja, que faz psicografia, que tem as cartinhas consolatórias? Aí eu até conheço alguns em São Paulo, né? Eu falo assim, para que é que você quer? A resposta, invariavelmente, da minha amigas e amigos, é a mesma. Não, eu só quero saber se meu pai, meu filho, minha irmã, minha mãe, quem seja, está bem. A pessoa que morreu quer saber se essa pessoa que morreu está bem. Aí eu fico me perguntando assim, por que essa pessoa quer saber se aquela que morreu está bem? E se não estiver bem, Damião, vai fazer o quê? Nada. Só pode rezar, né? E o risco, por que eu desaconselho a tal da cartinha consolatória? Que foi uma coisa que Chico Xavier fez muito, né? E fez muito bem a muitas mães que estavam em desespero e ali encontraram consolo, né? Querida mãezinha, não chore por mim, reze, estou bem, estou aqui perto do vovô não sei quem e tal, né? Eu acho que o risco do engano, do engodo, é muito grande, Damião, muito grande. Primeiro, tem gente picareta mesmo, né? Tem gente que se diz espírita e espírita não é, pode ser que seja médium, né? E fala coisas que não são verdadeiras, ou para assustar ou para consolar, né? Então, pode ser uma mentira. Digamos que o médium seja, não é picareta, o médium bacana mesmo, está até no centro espírita bacana. Quem garante que aquele espírito que está falando ali é bacana? Pode ser ou pode não ser seu parente, pode ser um outro espírito só para tirar um barato da sua cara, para fazer uma gracinha, e tem isso, né? Vem e fala, aqui é o Júnior, e aí mãe, tudo jóia? Estou bem, mas sabe... E fala umas coisas e aquela pessoa que está super angustiada aceita aquilo como sendo a verdade absoluta, e às vezes nem é o Júnior, nem é o cara que está se fazendo passar por isso, né? Lembre, aqui encarnados, tem gente que adora pregar peça pelo barato de tirar sarro. Mesma coisa, a pessoa que desencarnou e continua gostando de tirar sarro, vai ser um espírito sarrista, que vai vir brincar com aquela pessoa num momento tão delicado, né? Mesmo que seja, Damião, um médium sério, numa casa séria, com o espírito, de fato, é o Júnior, é a pessoa para quem aquela pessoa está perguntando, mesmo que seja isso, será que vale a pena a gente ficar amolando quem a gente desgostar e que já desencarnou, que não precisa mais se preocupar com os problemas aqui da Terra? Porque a hora que você chama, essa pessoa volta para conversar, ou pode vir a voltar para conversar. E aí vê você triste, sofrendo, ou volta a lembrar problemas daqui do dia a dia, ele ou ela já não tem mais nada a ver com isso, né? Ele ou ela já foi liberado, já pôde ir, cuidar da vida, né? Conhecer coisas novas, estudar, curtir outros ares. Imagina a hora que diz, quantas pessoas a gente volta a ver, né? Gente que a gente conheceu de muito tempo atrás, quantas avós, quantos tios, quantos pais, quantas mães, quantos maridos, quantas mulheres, quantos amigos a gente não teve nas inúmeras encarnações. Não é? Então reencontra essas pessoas, também não precisa mais voltar para cá, prestar atenção em quem ficou aqui. Isso não é desamor, a pessoa continua gostando de você. Mas quando você chama e traz de volta, você está travando a pessoa aqui de volta, trazendo para cá, para essa dura realidade. Eu acho que isso não é caridade. Aquele que ama quer o bem do outro, não quer o outro para si. Aquele que ama deseja que o outro esteja bem, mesmo que não seja aqui. Tô com uma saudade doida de você, mas fique na boa, curta a vida aí, foi tão bom a gente estar junto, quero que você esteja bem. Isso sim é caridade. Agora, chamar de volta para saber como é que está, e falar, eu estou sofrendo muito sem você, minha vida que está péssima, tal. Pô, você está travando o cara aqui. É uma complicação. Então, por isso que eu acho que a gente precisaria muito cuidado. Só em casos excepcionalíssimos, essas chamadas cartas consolatórias deveriam ser usadas. Estamos conversando com Alexandre Caldini, trazendo alguns temas aqui do livro A Essência do Espiritismo. Dentro do movimento espírita, né, Caldini, muito se fala, não existem coincidências, nada é por acaso. E Alexandre Caldini, você diz justamente o contrário, Caldini. Tá vendo, Damião, quanta coisa a gente está achando de estranho nesse livro, né? O livro é, de fato, um livro que dá umas pegadinhas assim, né? Veja, eu sempre impliquei um pouquinho com essa fala que espírita adora, todos nós espíritos falamos isso, não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de Deus. Acho que essa é a frase, né? Eu fui pesquisar, e essa frase, pelo menos eu não encontrei em nenhum lugar na Bíblia, não está em canto algum. Foi uma frase, no que eu entendi até agora, e alguém que souber diferente disso, por favor, me esclareça, mas eu não achei. É uma frase criada por aqui, a gente inventou essa história, né? Fico pensando, será que Deus, a inteligência suprema, causa primária de tudo, fica cuidando de cada coisinha, de cada detalhe da nossa vida? O Damião lá, hoje ele está de suspensório. Eu falei para o Damião que precisava pôr esse suspensório mesmo, fica bonito, fica legal. Você acha, cara, Deus
está cuidando do universo. Não está cuidando, ele criou o universo. E não é nem ele, né? Porque não é uma pessoa, não é um homem. A gente não sabe direito o que é Deus. Deus é uma coisa tão espetacular que a gente não consegue compreender ainda. Então, essa coisa tão espetacular que a gente não consegue compreender ainda, acho muito improvável que fique cuidando de cada detalhezinho da vida de cada um dos bilhões de seres encarnados na Terra e em todos os outros planetas. Não rola. Deus, pelo que eu vejo no Espiritismo e Kardec, organizou o universo. E o universo vai por si mesmo, tem as suas leis, né? Quando escurece, quando a Terra gira, fica escuro aqui, depois de manhã fica claro, depois escuro, depois claro, né? No mar, a onda vai sempre bater. Essas são as leis da natureza, né? Agora, nós cuidamos da nossa vida. Se eu quero fazer bobagem, na boa, posso fazer. Se eu quero ser um cara bacana, na boa, posso ser também. E tudo que eu faço e como eu ajo vai dizer o jeito que eu estou levando a minha vida. Então, não fico pensando que Deus não fica nessa coisa. Então, ai, Deus me ajude. Se Deus quiser, Deus não quer nada. Deus está cuidando. Deus fez, Deus é, né? Todo o resto somos nós. E é tão engraçado isso, né, Damião? Porque você vê, eu conheço gente assim que fala assim, ai, Deus me perdoe, mas e crau, fala mal de alguém, né? Faz uma fofoca. Fala, não é que eu queira falar, Deus me perdoe, mas eu ouvi dizer que, pá, né? Como assim Deus me perdoe? Você acha que Deus vai te perdoar? Deus não está nem aí. Problema seu. Se você quer levar uma vida ruim, se você quer atrapalhar a vida das pessoas, faça isso. A vida é sua, as consequências também são suas. Só que depois reclame que a vida fica dura. Não fica dura porque Deus castigou. Não, nada disso. É porque eu granjei ao meu entorno um jeito de levar a vida muito ruim, ou muito bom, né? Então, em essência é isso também. Eu não acho que Deus fique cuidando de cada folhinha que cai da árvore, né? Está tudo nas nossas mãos. Essa, inclusive, na minha opinião, é a maior beleza, a maior dádiva que Deus nos deu. A autonomia. A gente pode qualquer coisa. E a gente é dono do nosso próprio nariz. A gente faz a nossa vida. Quer uma confiança maior do Criador nas suas criaturas do que isso? E no livro, né, A Essência do Espiritismo, você diz lá, está lá no livro, que o karma não existe para o Espiritismo. Mas quantas vezes aqueles que estão nos acompanhando vão parar e falar, ué, nós não viemos nessa encarnação para consertar os erros de vidas passadas? E aí eu acrescento também uma situação, né, Caldini? Ai, as pessoas pensam em consertar só as coisas, achando que são problemas de vidas passadas, e muitas vezes são os problemas dessa existência que nós mesmos causamos, né, Caldini? Frequentemente. E isso está em Kardec também. Kardec fala claramente, a maior parte das vezes, o responsável somos nós mesmos, claro, pelo que a gente está fazendo agora, pelo que eu penso, pelo que eu falo, como é que eu ajo, né? Então, os problemas que vêm, sou eu que causo, né? A questão do karma, Damião, eu fui procurar também isso. Tem um negócio, seguramente você conhece, Damião, quem estuda, que trabalha no Espiritismo, assim, quem vive o Espiritismo, conhece. É uma ferramenta maravilhosa chamada Kardecpedia, né? Como se fosse o Wikipedia, mas é Kardecpedia. Você digita lá, você põe a palavra que você queira saber, se tiver nas obras de Kardec, vai aparecer, né? E eu coloquei a palavra karma, tanto com K como com C. Não aparece em nenhum dos livros de Allan Kardec. Por quê? Porque karma é o conceito lá das religiões do Oriente, né? E no meu entendimento, karma, esse sim pressupõe pagar. Você vai pagar uma coisa que você fez errado na última encarnação. Para o Espiritismo isso não existe esse pagar, não existe essa punição. O que o Espiritismo diz é, sim, nas encarnações, nas reencarnações, você volta, por vezes, a vivenciar algumas situações que talvez você já tenha vivenciado e não lidou direitinho com elas. Então, na minha opinião, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Não é um castigo que Deus nos dá. Uma oportunidade de quê, Damião? Uma oportunidade de aprendizado. Nesse sentido, eu gosto de dizer, eu falo isso no livro, que Deus não pune. Eu não acho que exista justiça divina no sentido de punição. Para mim, existe a didática divina. Didática, não punição, não justiça. Didática nos ensina. Então, o didatismo de Deus, né? Deus nos ensinando alguma coisa, deixando que a gente vivencie novamente uma determinada experiência para aprendermos. Se não aprender, de novo, de novo, de novo, de novo. Enquanto for necessário, não tem pressa, nós temos a eternidade, nós somos espíritos imortais. Então, assim fica muito mais fácil compreender as coisas, né? Parar de entender que a gente está sofrendo punições e tudo mais e compreender que nós estamos vivenciando exercícios, experiências para aprender mais leve
e muito mais produtivo. Caldini, você parece minimizar também a importância da oração e da fé. Mas elas não são conceitos presentes e importantes do Espiritismo de Kardec? Está lá no final do Evangelho, tem todas as preces e orações. Fala, Caldini. Sim, vamos começar pela fé. A fé é um conceito muito difícil de compreender, né? Deus, fé, amor. Tem uns conceitos que a gente acha que sabe o que é, mas é difícil definir, né? Quando eu estudei para escrever o livro, Damião, meu entendimento de fé na definição de Allan Kardec, que na verdade é a definição que a espiritualidade passou para ele, não é nessa fé de eu acredito muito em fulano de tal, né? As pessoas falam, eu tenho muita fé em Jesus, eu tenho muita fé em santo não sei quem, ou santa não sei quem. Eu tenho muita fé, sei lá, em Bezerra de Menezes, né? Meu entendimento é que nós, do Espiritismo, essa não é o tipo de fé mais adequada. Fé para o Espiritismo é o quê? Outra coisa, assim, você consegue, você dá conta, você vai fazer e vai conseguir. Né? Essa fé é linda, que é a fé de acreditar na gente mesmo. Nada arrogante, mas assim, no nosso potencial. Jesus teria dito, vós sois deuses, não é? Ou seja, você é um Deus, você consegue fazer tudo. Claro que a gente precisa crescer em evolução moral e espiritual, mas estamos crescendo, né? Não disse também Jesus que você não tem um fardo mais pesado do que você consegue carregar? Ou seja, a gente dá conta de tudo. Essa é a fé que importa, a fé que você consegue. Ah, mas está duro. Claro que está duro, mas dá. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Nós estamos encarnados num planeta difícil, um planeta de prova e expiação, porque ainda somos espíritos muito atrasados. Então é difícil mesmo. Mas se é difícil, significa que é possível. Senão seria impossível. Impossível não é, só é difícil, né? Então vamos parar de achar que não dá, que é difícil, e vamos fazer as coisas, né? Parar de pedir, pedir, pedir. Quando a gente fala assim, eu tenho muita fé em Jesus, sabe como é que eu entendo essa fala? Para mim, Damião, amigas e amigos, é como se fala assim, olha, escuta aqui, Jesus, é o seguinte, vou jogar real para você aí. Tenho muita fé em você. É bom você não me decepcionar, falou, porque eu estou pondo minha fé em você. É meio colocar uma faca no pescoço de Jesus. Que é isso, gente? Né? Que é isso? Não, eu tenho muita fé que Deus me criou perfeito. Eu ainda estou errado, não consigo, não, mas muita coisa eu já consigo. E eu vou me esforçar ao máximo. E mesmo que eu não consiga, eu vou me esforçar de novo, e de novo, e de novo, para vencer as minhas más tendências. Essa é a fé que é maravilhosa. Com relação à oração, Damião, é ruim rezar? Não. É bom rezar? É. Para que serve a oração? O Espiritismo fala que a oração serve para você louvar a Deus, agradecer, louvar, agradecer, tem mais uma coisa, louvar, agradecer e pedir, né? E o que a gente faz? A gente pede, a gente pede, a gente pede, depois a gente pede de novo, pede de novo. Ah, de vez em quando a gente fala, ô Deus, bacana, isso é legal, ô Deus, obrigado, né? E tem muita gente que fala assim, ah, eu não peço nada, eu só agradeço, como se isso fosse grande coisa, né? Eu fico pensando assim, será que Deus quer que eu agradeça? Será que Deus quer que eu louve e fale, ô Deus, você é o máximo? Que Deus é esse que precisa do meu reforço de ego? Não precisa. Que Deus é esse que vai se melindrar e falar assim, ah, e esse Damião, olha aí, ó, hoje já é quinta-feira, a última vez que ele agradeceu foi terça-feira, vou mandar um castiguinho para ele largar a mão de ser besta. Você acha? Não é assim, né? Deus é tão espetacular que não está preocupado se você está agradecendo ou não, né? Então, talvez, se a gente quer rezar e quer pedir alguma coisa, o que a gente deveria pedir? Pedir que a gente tenha raciocínio amplo, aberto, que nós possamos compreender as coisas e as pessoas, que nós não julguemos, que nós amemos, que a gente tente entender o ponto do outro e nos colocar na posição do outro para, junto com ele ou com ela, seguir adiante. Esse é um pedido bom, né? Mas, em geral, não é isso que a gente faz. A gente pede para a gente, para nossos familiares, saúde, paz, prosperidade, que é uma coisa que agora está na moda, né? Então, sim, você tem razão, Damião. No fim do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias orações lá. Meu entendimento, e é só minha interpretação, é que Kardec se viu meio que obrigado a colocar umas orações lá, de tanto que amolaram ele. Falou, põe oração, como é que a gente reza? Põe aí, como é que a gente reza? Falou, tá bom, deixa eu colocar meia dúzia de orações para parar de me amolar aqui, né? Mas se Kardec entende o Espiritismo com filosofia, nem precisava ter posto orações. E aquelas orações também são orações padrão. Quando, ao mesmo tempo, a espiritualidade fala Kardec, e está nos livros de Kardec, que a melhor oração é que a gente fala com as nossas próprias palavras, ou nem fala, só pensa. Para mim, a melhor oração, Damião, amigas e amigos, nem é falada, nem pensada, é vivida. O que quer dizer isso? É a gente viver em harmonia com todos. Olha que maravilha que é isso. Olha que maravilha que é isso. É possível? Claro que é possível. É difícil? Ou se é difícil. Mas é o exercício, né? É tentar estar bem no trânsito que está fechado, é tentar não falar mal de outro, é tentar não brigar com tal pessoa, é tentar compreender o outro. Se nós compreendemos, não precisa perdoar, porque não houve ofensa. Olha que maravilha que é a compreensão, né?
Se eu me melindro com algo que você falou, eu preciso te perdoar depois. Se eu compreendo que você pensa diferente de mim e está tudo certo, não houve melindre, eu não preciso perdoar. Então, a melhor oração é viver no amor. E é só isso que Jesus falou o tempo todo, né? Temas tão polêmicos, de certo modo, impertinentes, às vezes incômodo para algumas pessoas. Por quê? E aí aproveito também, abro esse espaço para que você possa aí divulgar onde podemos encontrar o livro A Essência do Espiritismo, Alexandre Caldini. Damião, não sei se para todo mundo, no comecinho para mim cortou um pedacinho da sua fala, mas eu entendi que você está falando dos temas mais polêmicos do final do livro, né? Estou até pegando aqui para falar direitinho do que a gente... Olha, o que eu falo no final, eu falo de espiritismo e homossexualidade, espiritismo e gênero, e machismo, aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, armamentismo, racismo, desigualdade socioeconômica, prosperidade, trabalho, intolerância religiosa, idolatria, espiritismo e ciência, espiritismo e vegetarianismo, espiritismo e preservação ambiental, ou seja, uma série de temas bastante polêmicos, bastante apimentados, arranham a gente, né? Melhor não falar disso, né? E você ouve muito na casa espírita assim, não, na casa espírita não se fala de política, e está certíssimo, não se fala de política partidária. Não é para falar na casa espírita, eu prefiro esse candidato ou aquele candidato. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Nós vamos votar em tal candidato. Só fazendo parênteses, eu saí de uma casa espírita em São Paulo, muito famosa, muito grande, muito boa aqui, porque um dia o presidente da casa começou a fazer propaganda de um candidato. Nós vamos dar nosso voto para o vereador fulano de tal, que está ali no fundo, nosso irmão da filosofia, da religião espírita, né? Ele falava. Eu acho isso super inadequado e é inadequado. Agora, uma coisa é política partidária. Outra coisa é política pública, como viver bem em sociedade. E esses temas todos, né, aborto, racismo, eutanásia, machismo, transexualidade, homossexualidade, tudo isso é necessário discutir, porque faz parte da sociedade. O espiritismo está imerso na sociedade. E é nessa sociedade que a gente tem que agir. Por isso que eu resolvi colocar esses temas no fim do livro, né? O que pega ali, o que mais pegam, Damião, são aborto e transexualidade. Esses dois, as pessoas, puxa, mas curiosamente, Damião, isso é muito interessante. Eu lancei esse livro agora, faz um mês, e já fiz umas 8 ou 9 falas depois disso, né? E para minha surpresa e felicidade, em lugares que eu achava que eram muito conservadores, centros espíritas, está tendo uma receptividade maravilhosa. As pessoas estão falando, é isso mesmo, tem que discutir isso, tem razão, está certo, está duro. É que ninguém quer discutir porque é polêmico, vai dar briga, né? Mas não precisa dar briga. É só a gente ter honestidade intelectual. E o que eu faço ali, pegando, por exemplo, o aborto, que é um tema muito sensível, né? Eu pego cada frase dita pela espiritualidade a Kardec e analiso uma a uma delas até chegar numa conclusão. E já adianto uma coisa para vocês, o aborto no Brasil é um problema de saúde pública seríssimo, seríssimo. A cada hora, 44 adolescentes dão à luz aqui no Brasil, né? Vocês viram um caso de criança de 10 anos grávida, 12 anos grávida, que foi estuprada, tá certo? Então, tem que se pensar muito isso, sabe? Uma em cada 23 adolescentes no Brasil, uma em cada 23 dá à luz. Ou seja, pega a classe da sua filha, do seu filho na escola, deve ter 23, 30 pessoas ali. Uma dali vai dar à luz durante a adolescência. Então é muito complicado. 200 mil leitos hospitalares, 200 mil camas de hospital são ocupadas todos os anos, isso é dado oficial do SUS, do Sistema Único de Saúde. 200 mil camas são ocupadas nos hospitais só com sequelas do aborto clandestino. É a menina que vai lá, faz o aborto na aborteira, numa clínica meio vagabunda, o aborto feito com agulha de tricô contaminada. É um crime, é um absurdo. Então, essas discussões que eu trago no livro, né? Claro que é uma coisa complicada, polêmica, mas está na hora de a gente conversar sobre elas. Alexandre Caldini falou do livro A Essência do Espiritismo. Espaço para sua mensagem final, Caldini. Damião, a mensagem final é de agradecimento a você, queridíssimo amigo, a todos aí da TV Mundo Maior, da Rádio Boa. Tenho muito orgulho e muita satisfação e digo que a TV e a rádio foram que me ajudaram muito no Espiritismo, a divulgar um pouco das coisas que eu estudo a respeito, né? Esse aqui é o livro, né? A Essência do Espiritismo, nós tanto falamos hoje aí. Você encontra ele em qualquer das livrarias, na Amazon, nas livrarias digitais, livrarias físicas, Livraria da Vila, Livraria Travessa, e também na FEAL, daqui a pouquinho vai ter a venda, na Fundação Espírita André Luiz. Você encontra também ele em audiobook, ele digital. Todos os direitos autorais desse livro são doados, nesse caso para a Universidade Livre Pampédia, que é uma universidade espírita, né?
Então, quando você contribui, você colabora para isso também. Então, só tenho a agradecer a vocês, peço que pensemos, né, nas questões do espiritismo de forma mais aberta, mais ampla, mais fraterna e absolutamente filosófica e kardecista. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Obrigado você, Alexandre Caldini, que falou desse mais recente livro, A Essência do Espiritismo. O Sensibilidade vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.